Olá pessoal, vou ler um trecho aqui do artigo 26 da LDB, inciso 9. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parágrafo 9º. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretrizes a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, esse é o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, como já vimos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, foi criado no governo Fernando Collor. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente visa? Proteção integral às crianças e adolescentes menores de 18 anos. Brasileiros, é claro, né? Artigo 1º, essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, vejam, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fala que as escolas devem trabalhar com temas transversais voltados à divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente para os alunos. Então, embora alguns digam que o Estatuto veio para proteger os menores infratores, enfim, para tirar a autoridade de pai, de mãe, bom, divergências à parte, vamos aqui ao básico que precisamos conhecer, que pode ser cobrado pelo Centro de Seleção da UFG. Artigo 2º, considera-se criança pessoa de até 12 anos incompletos. Então veja, às vezes a gente tem dificuldade de saber quem é criança. Então tá aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é até os 12 incompleto. E adolescente de 12 aos 18. Então, tá aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente dizendo bem claro, nos casos, parágrafo único, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Então, por exemplo, aqui, a lei prevê, né, que os filhos de juízes, desembargadores, até os 21 anos, são considerados como adolescentes, pessoas em desenvolvimento. Então, são menores de idade perante o Código Civil. Código Penal, 18 anos é maior de idade. Código Civil, 21. Então, para alguns atos da vida civil, existe a obrigatoriedade de 21 anos. Artigo 3º, a proteção integral. Então, lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a proteção, mas não é qualquer proteção, é a proteção integral, ou seja, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então vejam que o Estatuto ele diz que a criança, né, e o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. E aí ele vem para quê? Para proteger físico, moral, mental, espiritual e socialmente essas crianças. E aí fala sobre as condições de liberdade e dignidade que todas as crianças têm direito,
alguns princípios e deveres já estão na LDB e na Constituição. Para quem não viu, quiser, pode ver os vídeos anteriores da LDB e da Constituição, que fala dos direitos e deveres do Estado, do poder público com a educação. São alguns que se encaixam aqui. E o artigo 4º fala da garantia e da prioridade. Então, a criança ela tem 4 preceitos de garantia pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro deles é a primazia. Primazia de receber proteção e socorro. Então, quando acontece um acidente, alguma coisa grave, a criança tem preferência em relação aos adultos, tem a primazia, né? Letra B, inciso B, precedência de atendimento nos serviços públicos. Então, notem que quando chega uma criança num órgão, numa instituição de saúde, por exemplo, passando mal, e aí tem lá vários adultos, aquela criança ela deve ter precedência, ou seja, ela deve ser atendida antes. Até porque se pensa, se uma mãe chega com um bebezinho de 2 anos, de 1 ano, então tem que ter a precedência, tem que, primeiro essa criança deve ser atendida. Letra C, preferência na formulação e execução de políticas públicas. Então, quando o prefeito, o governador vai elaborar um plano de políticas públicas, ele vai construir, de repente, um teatro. A escola, mas a cidade ainda não tem uma creche. Então, primeiro ele deve dar preferência a construir a creche e depois o teatro. Letra D, destinação privilegiada de recursos públicos para proteção. Então, vemos aqui na região metropolitana que a prefeitura mantém o conselho tutelar em 4 regionais da cidade. E aí a prefeitura destina verbas e suporte por meio da ação social também, para que eles tenham condições de atender os chamados e as denúncias. Artigo 6º. Criança e adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Então está dizendo aqui que ainda não tem a maturidade, não tem o conhecimento, as experiências, é uma pessoa em desenvolvimento. Artigo 16 vai falar sobre o direito à liberdade. Então, antigamente a criança, né, não tinha tantos direitos. Hoje ela tem o direito à liberdade, ou seja, garantido e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito de ir e vir, direito de opinião, de expressão, de crença, de culto, de brincar, de esportes. Então, o artigo 16 assegura esses direitos. O artigo 18, ele estabelece que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Então, notem que todos, caso presenciem alguma cena de maus tratos, de agressão à criança, ao adolescente, devem denunciar às autoridades competentes. E o artigo 19 fala excepcionalmente que a criança poderá ser criada em família substituta. Então, por exemplo, se cai em uma questão dizendo, olha, a criança obrigatoriamente deve ser criada pelo pai e a mãe, visto que na ausência do pai deve obrigatoriamente ficar com a mãe. Então aqui o artigo 19 prevê, excepcionalmente pode ser criado em família substituta. Então o juizado da infância e da juventude pode determinar que a guarda seja dada a uma família substituta. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente é bem amplo, é bem complexo. Essa é uma parte básica que vimos que a LDB fala que deve ser tratada como temas transversais. Então o professor tem que trabalhar direitos e deveres da criança,
está previsto na LDB. E aqui uma introdução básica, não vamos entrar na parte dos crimes praticados pelas crianças, das punições, das medidas de reclusão ou de internação. Isso aqui é para termos uma noção básica, enfim, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que é obrigatório ser trabalhado na educação básica. Agora veremos aqui uma prova elaborada pelo Centro de Seleção da UFG, que cobra o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão número 23. Com relação à política de educação infantil, somente com a Constituição Brasileira de 1988 é que a criança de 0 a 6 anos foi incorporada e concebida como sujeito de direitos. Historicamente, a educação de crianças dessa faixa etária esteve à margem do sistema educacional brasileiro. Na segunda metade da década de 1980, intensos movimentos sociais contribuíram para a inserção da educação infantil na nova Carta Constitucional, que seria promulgada em 1988. Além da Constituição Federal, da Política Nacional da Educação Infantil de 1994 e da LDB 93, 94, 96, outra legislação foi formulada no sentido de garantir o direito da criança, que se denomina, letra C, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, notem que aqui foi cobrado que o conhecimento das leis e especificamente do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas poderia ser cobrado alguma coisa no sentido da proteção integral da criança e do adolescente, ou algum direito, algum dever ou alguma obrigatoriedade do poder público fornecer educação de qualidade a todas as crianças na idade certa. Então, cabe aprofundamento, novos estudos. Tem outras questões de provas que citam temas relativos à criança e ao adolescente, porém eu acho importante termos essa noção básica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por hoje é só, pessoal.